Bom dia, com muita alegria. Bora para mais um restart diário. Vamos reiniciar o nosso sistema mental, nosso sistema físico, nosso sistema espiritual principalmente. Hoje é 14 de outubro de 2025, é aniversário do meu irmão mais novo, Fábio. Se você estiver assistindo, ele costuma assistir. Parabéns para você, meu irmão. Que Jesus continue abençoando rica e poderosamente a sua vida, que você continue desenvolvendo a capacidade de ter um coração ensinável, porque isso vai te levar muito longe. O tema do nosso devocional matinal de hoje, do nosso restart diário, é um Deus que surpreende. Bora de leitura. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Isaías 55, verso 9. Deus nunca vai fazer ou projetar algo que esteja abaixo daquilo que a gente já sonhou e projetou. Em nossa jornada de fé, muitas vezes nos encontramos limitados pelos nossos próprios sonhos e expectativas. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que Ele é capaz de superar todos os nossos pensamentos e planos. Houve uma época na minha história, quando eu estudava no ensino médio, em que meus pais estavam em crise financeira. A gente não conseguia pagar a escola e eu estudava em um dos melhores colégios da cidade. Estudava com algumas pessoas que tinham uma condição muito boa. Eu não era como elas. Durante as férias, alguns amigos viajavam para Disney, Paris, e eu achava aquilo sensacional. Depois de um tempo, comecei a me perguntar: será que eu nunca vou poder ir para lá? E é interessante, porque há 2 anos eu estava no Animal Pass da Disney com a minha filha Cecília em nosso day off. E ele falou: filho, você se questionava se um dia viria para cá. E hoje sua filha brinca no seu dia de folga nos parques da Disney. A medida de Deus é sempre o exagero. E eu não estou falando só de coisas materiais. O problema é que a gente quer sempre viver entre os extremos. Ou crer em um Deus que só fala de provisão financeira, ou em um Deus que coloca a parte financeira de lado. Mas Deus é pleno e a prosperidade que Ele tem para nós é plena também. Nossa fé não deve ser limitada pelas circunstâncias ou pelo que podemos visualizar. Deus é capaz de ir além do que podemos imaginar. Ele transforma nossas lutas em vitórias, nossas lágrimas em alegria e nossos medos em confiança. Nosso limite é o ponto de partida para as surpresas de Deus. Que devocional matinal incrível, né? Que leitura enriquecedora. 2 pontos que destacam aqui. Primeiro é a pergunta, né? Na sua memória, qual foi a última vez que Deus te surpreendeu? Cara, Ele me surpreendeu ontem. Eu fiz uma conexão via Instagram, inclusive. Uma pessoa me chamou, um irmão me chamou no meu direct, referente à foto que eu tirei com a Trinca. E aí ele falou: olha, eu também estava nesse evento e tal, o que você achou? Como é que foi lá o período pós-evento ali, das perguntas e respostas e tal? E a gente estava conversando e nós encontramos tantas coincidências nas nossas histórias, tantas. Eu vim de Uberlândia para Ribeirão Preto, ele morou em Uberlândia também, essa pessoa. A gente, sem saber, frequenta a mesma comunidade evangélica. O nome da empresa dele é o nome que essa comunidade evangélica que eu frequento assumiu na última semana. O que mais que tem de coincidências? A gente trabalha também com o mercado digital. Eu vendo produtos físicos através da internet, ele tem clube de empresários e acredito que seja mentor. Então Deus me surpreendeu muito porque, cara, quando eu vejo esse tanto de coincidências, antigamente eu falava, né? Nossa, que coincidência incrível. Hoje eu digo, que cristocidência incrível. Porque é Cristo que está no centro de todas as coisas. E quando a gente submete as nossas vidas a Ele, quando a gente submete nossa vida a Deus, como eu faço aqui,
nos nossos devocionais, nos matinais, no nosso restart diário. Afinal, grava aí. Esse é o nome a partir de hoje oficial desse devocional. Restart diário. Quando a gente submete a nossa vida a Deus diariamente, Ele toma conta. Deus é um gentleman. Ao contrário do inimigo que nos possui, Deus, Ele chega e Ele, toque, bate gentilmente. E se você abrir a porta, Ele entra e aí Ele vai ter tempo de mesa contigo. A Bíblia fala que quando a gente abre, Ele entra e ceia conosco. Então é incrível ver o cuidado dele quando a gente se submete. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, a medida de Deus é sempre o exagero. E não estou falando de coisas materiais. Olha, esse aqui é forte, hein? A medida de Deus é sempre o exagero. E não estou falando só de coisas materiais. O problema é que a gente quer sempre viver entre os extremos. Ou crer em um Deus que só fala de provisão financeira, e tem gente que vive falando a respeito de provisão financeira. Inclusive tem muita gente que confunde o crescimento da nossa vida humana em todas as nossas áreas, que é a prosperidade de Deus para as nossas vidas. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para todos. Mas tem gente que confunde isso com aumento da conta bancária. Ficar rico, é só grana. E tem pessoas também que vão para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Ou em um Deus que coloca a parte financeira de lado. Como que se o dinheiro fosse algo maligno. E inclusive tem gente que utiliza versículos bíblicos para embasar essa loucura. Porque as pessoas falam que é mais fácil o camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. As pessoas falam que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque de fato esses pequenos trechos eles estão na Bíblia. Mas eu aprendi com o Tiago Garcia, um grande amigo e professor do Rema, e ele dizia para mim o seguinte: texto sem pretexto, ou melhor, texto sem contexto só serve para inventar pretexto. Então as pessoas pegam um texto, tiram ele completamente do contexto bíblico que ele tem. O que é o contexto? É aquilo que está antes e aquilo que está depois. É o que envolve o texto que você está pegando. E aí as pessoas pegam só um trechinho, deturpam, distorcem a verdade que está ali naquele texto e aí começam a usar isso como verdade absoluta. E não é. Precisamos entender o contexto. Em um outro momento a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bora fazer a nossa oração para a gente começar o nosso dia da forma correta? Se você puder, se for possível. Às vezes você está no trânsito, eu acho o máximo quando eu estou ouvindo uma ministração e o pastor, ou o ministro, quem seja, diz assim: feche seus olhos onde você está. Irmão, não tem como, irmão, eu estou no trânsito, não tem jeito de fechar os olhos agora. Então eu sempre gosto de ressaltar isso, porque tem pessoas que têm religiosidade e elas acreditam que Deus só escuta oração se eu estiver com os meus olhos fechados. E você não precisa de estar com seus olhos fechados, nós fechamos os nossos olhos para que as coisas ao entorno não tomem a nossa atenção. Eu estava falando com vocês aqui agora e a minha sobrinha que está aqui em casa acabou de passar ali, então às vezes isso tira a atenção até do assunto que eu estava falando. Mas quando a gente fecha os nossos olhos para nos conectar com Deus, nós tiramos do nosso campo visual qualquer coisa que possa estar interferindo ou tirando a nossa atenção daquele momento. Por isso, se for possível, feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graças em nome de Jesus, porque o Senhor é muito bom e sempre ouve as nossas orações. Obrigado pelo presente e por ter me surpreendido no dia de hoje. Hoje eu tenho uma reunião e o Senhor é o centro dessa reunião. Que você possa, através do seu Espírito Santo, governar sobre a minha mente, sobre o meu espírito, sobre o meu ser em sua plenitude. Eu submeto, Senhor, o meu espírito humano, que é o meu centro de decisões. Eu submeto ele ao teu Espírito Santo. O meu espírito governa sobre a minha alma, que são as minhas capacidades de pensamento, sentimentos e emoções. E a minha alma domina sobre o meu corpo, é um escravo do meu propósito. E hoje ele vai viver aquilo que você quiser. Eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Eu te agradeço pelo dom gratuito da vida e pela saúde que eu tenho, a capacidade que eu tive de me levantar da minha cama hoje, sem a ajuda de nenhum profissional de saúde. Isso é incrível.
mas muitas vezes nós deixamos de dar o devido valor a coisas tão incríveis. Eu te agradeço por cada pessoa que faz parte do meu ecossistema de empresas, que serve e é servida por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. As nossas empresas, elas te pertencem, Pai. Elas são armamentos do seu reino. Elas estão disponíveis para edificação do teu reino aqui na terra. E nós nos colocamos no papel de mordomos, de servos bons e fiéis. Usa-me, Senhor, nesse dia como que o Senhor quiser. Eu estou aqui, disponível. E mais uma vez eu te pergunto, o que temos para viver de incrível juntos hoje, Pai? Faça em mim o que o Senhor quiser e usa a minha vida. Faça através de mim aquilo que o Senhor precisa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para o dia de hoje. Esfrega as mãos assim, ó, para começar o dia com toda a energia, com vontade, com bom ânimo. E vamos embora para cima. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso Restart Diário, nós vamos falar sobre a medida da provisão divina. Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus.